Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco a Sandra. Ora, a Sandra é mãe, é professora de Baby Yoga e acabou de lançar um mega livro. Portanto, está aqui connosco para nos apresentar o livro, mas também para desmistificar um bocadinho sobre o Baby Yoga. Já conhecias a Sandra? Não, estou muito contente por estares aqui. Muito obrigada. Grata também à Catarina e à Filipe pelo convite. Quem é que é a Sandra? Conta-nos um bocadinho. Então, a Sandra descobriu-se rigorosamente como uma mulher nova quando foi mãe pela primeira vez. E acho que isto acontece um pouquinho com todas as mulheres que são mães, porque temos assim uma série de ideias, uma série de expectativas e depois somos mães e percebemos que não é exatamente ou não é quase nada daquilo que nós vimos nos outros e que idealizamos para nós. Eu costumo dizer que nós temos sempre a experiência que precisamos efetivamente ter para sermos a mãe que precisamos de ser. E lidar com isto para mim foi muito duro no início. A minha filha mais velha tem 16 anos e hoje em dia já existem estes maravilhosos podcasts, já existem muito mais informação disponível, mas há 16 anos atrás não existia, juro, não é muito tempo, mas faz muita diferença ser mãe agora e ser mãe há 16 anos atrás. E eu senti esta avalanche de coisas que eu não sabia o que eram e que não sabia como lidar. E então a Sandra, que até ali então tinha sido uma mulher que se autodescobria, que fazia os seus retiros de yoga, que tinha férias longe do seu marido, porque eu e o Mário sempre tivemos férias em separado, para além das férias em conjunto, foi uma coisa que a gente sempre teve em casal. Ele ia às férias dele e eu ia às minhas. Ele ia para as cenas de mergulho dele e eu ia para os meus retiros de yoga. Sempre fizemos isto em casal. Ai, isso é É muito incrível. bonito. E sempre foi algo que fazia parte do nosso desenvolvimento pessoal e depois conseguirmos estar em casal, ou seja, aquela, sabes, há uma bolha e depois encontramos-nos no meio dela, não é? E sem perder a nossa individualidade. Só que quando nasceu uma bebê, a Sandra virou-se todo ao contrário, deu mais do que cambalhotas, fez aquelas posturas de yoga muito complexas, nem sabia sair de lá. E através desse portal gigante que é sermos mães, eu tenho-me vindo a descobrir todos os dias um pouquinho, porque nunca deixas, a partir do momento que és mãe a primeira vez, não deixas mais de ser mãe. Mesmo que o teu filho, enfim, morra, não é? Ou, enfim, tenha alguma questão que é muito difícil lidar, mas uma mãe uma vez, mãe para sempre. Então é uma autodescoberta todos os dias, eu descubro algo acerca de mim própria. Então esta é a Sandra, é uma pessoa em plena construção, todos os dias. Quando é que soubeste que querias ser mãe? Eu acho que desde muito pequenina que eu adorava tomar conta. Não é? Que às vezes está muito associada a ser menina e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, acredito eu. Acredito que tem a ver realmente com, não sei, com uma predisposição. Eu adorava tomar conta da minha irmã mais nova, adorava tomar conta da minha irmã mais velha, se ela me deixasse ou quando ela me deixava, porque eu era a do meio, não é? Eu sou a do meio. Então adorava tomar conta de quem quer que seja. Adorava. Esse lado cuidador Este sempre lado existiu. cuidador, maternal, ele sempre existiu em mim, este olhar, este saber esperar. Eu lembro-me de uma vez, a minha irmã mais nova, que faz diferença de mim de 7 anos, e nós temos uma relação excelente, mas lembro-me que ela uma vez passou-se e bateu-me, deu-me assim uma grande bofetada na cara. E eu lembro-me na altura, eu respirei e disse-lhe assim, olha, faças o que me fizeres, eu nunca vou parar de te amar. Juro-vos, ela ainda outro dia contou-me esta cena e emocionámos-nos as duas, porque realmente é uma coisa que Que é de mãe. Tu tinhas 7, portanto, ela devia ter para aí uns 5, 6 aninhos, eu tinha mais 7 que ela. Então, Uau. é isto. Eu sempre senti este amor em dar, em dar, em dar. E isto é magnífico. Mas o que aconteceu quando eu fui mãe, quando tive a oportunidade de dar tudo? Eu dei tudo. Demais. Entre aspas. Exato, eu dei tudo. Sim. mesmo Não de sei se foi transbordar. demais, eu dei tudo, dei o que tinha, dei o que não tinha, dei quem eu era, esqueci-me de quem eu era, abandonei-me, não me penteava, sabe? Não tinha tempo para mim, mas estava tudo bem porque eu era mãe. Até um ponto, não é? Até um ponto. Então, ser mãe a primeira vez para mim foi assim a realização de um grande, grande sonho que eu pensava que era a minha missão de vida. Depois descobri, obviamente, que ser É mãe... uma das. Ser mãe não pode ser a minha missão de vida. Eu realizo-me através da maternidade, mas não é a minha missão de vida.
não é? A minha missão de vida não pode estar fora de mim, tem que estar dentro de mim, só pode depender de mim. Então é um dos veículos, sei lá, é uma das formas onde eu me expresso, onde eu me sinto muito feliz, onde eu aprendo, onde eu caio, onde eu me magoo muitas vezes, mas onde eu me consigo reerguer. E é neste cair e te reergueres que tu aprendes. Não é ali nem ali, é no caminho entre uma coisa e outra. E eu estou sempre nesse caminho. E em que viagem da maternidade é que tu percebeste isso? Porque eu acho que não é no primeiro filho que nós entendemos isso. Cada filho vem-nos ensinar algo. A Andréia Transgeracional também já nos ensinou um bocadinho isso. E às vezes é no segundo, no terceiro, no quarto filho, não é? Que Sim, quando estavas a falar, eu estava com esta questão aqui que vai de encontro ao que estás a dizer, que é quando é que tu percebeste que não dava para continuar a dar tudo? Foi na primeira filha ainda ou já tinhas a segunda? Eu comecei a ter sinais muito fortes porque eu distanciei-me de tudo o que amava, digamos assim, ou seja, eu tinha os meus rituais e as minhas práticas de yoga, eu já dava algumas aulas, eu abandonei tudo isso, inclusivamente afastei-me da minha prática diária de yoga, ou seja, eu não tinha tempo sequer para mim, nem para fazer as coisas que eu gostava. Então aquilo começou a gerar um desgaste em mim, em primeiro lugar, um desgaste, e depois a minha primeira filha, por esta usurpação, porque as mães também usurpam desse espaço dos próprios filhos, não é? Desse espaço autónomo que eles também precisam. E eu usurpava muito, querendo dar tanto, entende? E sobrepunha esses espaços que têm que ser espaços individuais. Eu comecei-me a perceber disso quando eu não dormia, porque a minha bebê até aos 6 meses teve cólicas, a minha primeira filha, portanto um curso bem intensivo. Uma das minhas ligações ao Baby Yoga foi precisamente por uma dor incrível. Eu não durmo à noite, isto não é normal, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar soluções, eu tenho que perceber a minha bebê, eu tenho que perceber o que é que ela me está a dizer para além daquilo que o pediatra me diz. Eu tenho que ir descobrir soluções por mim. E então, esta busca de o que é melhor para ela, em detrimento de como é que tu te sentes, Sandra, ao dia de hoje, eu levei algum tempo a perceber, não foi no primeiro ano nem no segundo ano da minha filha. Mas eu, antes da minha segunda filha nascer, eu já tinha fortes indícios que eu tinha que voltar a cuidar de mim. Mas foi com o nascimento da minha segunda filha, com uma questão de saúde que ela teve logo no início, que me desarmou por completo. Portanto, é como tu dizes, cada filho nos traz uma aprendizagem, uns porque são muito diferentes de nós e todos os dias nos mostram essa diferença. Por exemplo, a minha filha do meio, ela é tão parecida comigo que eu tenho que aprender dentro de outra perspectiva. Que giro. Entendem? Então, a mais nova, por exemplo, é o oposto, e a do meio é super parecida, a mais velha é assim a que fica ali muito equilibrada entre as duas partes. Então, cada filho te mostra algo em ti que tu podes aprender. E quando eu deixei de agir sobre a minha filha e passei a agir primeiro em mim, aí sim, muito do que eu sou hoje tem a ver com esse momento em que eu percebi, espera lá, quando eu paro de tentar acalmar o choro dela a toda a hora, ou perceber de onde é que as cólicas vêm, ou seja, agir com todo o amor, eu só queria que ela estivesse feliz. A minha bebê, supostamente de uma mãe que fazia yoga e meditação toda a hora, ela não parava de chorar, só parava de chorar quando estava a mama. E isso é extenuante, como muitas de nós sabemos, não é? Então, eu tive fortes sinais antes da minha segunda filha nascer. E depois foi preciso a minha segunda filha nascer. Tivemos ali uma situação de saúde com ela que precisámos de ultrapassar. E depois eu fui-me abaixo e fiquei doente. E fiquei de cama. Eu percebi que eles eram felizes sem mim. Neste sentido de poderem ser meus cuidadores. Ou seja, eram felizes sem eu estar sempre a cuidar deles. Eles também sabiam cuidar deles. E também sabiam cuidar de ti. E sabiam cuidar de mim. E que bom que era receber esse cuidado, não é? Mas não é fácil. Não é como fácil. mães, eu acho que nós, lá está, nós colocamos-nos de fora e agora nós somos as cuidadoras, a bolha está ali, não é? Como tu dizes, agora a bolha está ali em redor deles e nós estamos um bocadinho despidos. Sim, é que há uma grande diferença entre ser cuidadora e ser gestora, como eu gostava de ser, não é? Eu gostava de ser as duas coisas. Eu vou levar esta para a minha vida. Exato. Era cuidadora, mas gestora, não é? Porque apesar de tudo, eu adoro cuidar de vocês, mas vamos lá, eu vou gerir esta cena toda, eu vou pôr ordem nisto,
porque eu abordo muito isso no livro, inclusivamente, como, sem darmos conta, não é? O controlo, a necessidade de controlar a nossa própria agenda, a agenda dos filhos, a agenda, se possível, do marido, a agenda de toda a gente, não é? Isso causa também uma exaustão muito grande, um desgaste muito grande, porque são coisas, a maior parte delas, que não controlas nada, mas é ilusório. E esta ilusão, ela traz uma carga tão grande para cima das mães, aquela carga que temos que ser super em tudo, temos que dar conta do recado em todas as frentes, e não tens. Por isso, eu quando escolhi ser apenas cuidadora e abandonar o cargo de gestão da minha própria família, Demite-me. eu demiti-me, eu era guarda noturno, eu era tudo, não é? Porque as mães são tudo. Antes sequer da bebê chorar, isto era orgulho de mãe. Antes dela chorar, eu já sei que ela vai chorar. Eu já lá estou no quarto às 2 da manhã, porque eu sei que ela vai chorar. E nós temos, é verdade, nós temos uma ligação que mais ninguém tem, não é? Quer dizer, é uma sinergia, é simbiótico. Tu sentes, estás a amamentar, tu sentes nas tuas mamas que a bebê vai pedir. Portanto, não é explicável, mas isso não te dá o direito, inclusivamente, de te abandonares, de, por exemplo, partilhares. Olha, se tens companheiro, vais tu, vou eu. Não, chegou o cúmulo de meu marido dizer, esta noite foi incrível, não foi? E eu tinha-me levantado 15 vezes. E aquilo corrói, não é? Quem nunca? Não é? Quem nunca? Quer dizer, esta noite foi ótima. Estou a passar por isso agora. É, né? E tipo, como é que é possível? Tu dormes profundamente. Então, mas porquê que não me chamas? Quer dizer, tu não acordas, agora vou-te chamar. Sim, mas chama-me. Sabes que é isso que tu dizes, que eu senti, quem ouve este podcast há muito tempo já sabe que os meus primeiros 24 dias de pós-parto foram qualquer coisa, porque eu tive em total privação de sono, portanto... Sim. Eu não dormi durante 24 dias. E foi por causa de uma expressão similar destas que eu senti que era um atentado. Quer dizer, como assim eu tenho que te chamar? Tipo, é tua responsabilidade. Mas não, porque era eu que estava a gerir tudo. Eras a gestora. Não é? Então, na verdade, estavam a respeitar esse meu desejo. Sim. E quando eu me permito, em total terapia, porque eu faço esta imersão, não é? Com total intensidade, eu passo a usar a palavra ajuda-me, justamente para ir aqui ao encontro da própria ferida. E eu ainda hoje faço questão de usar essa expressão. Olha, ajuda-me. Olha, podes ir tu. E a bebê acalma muito melhor com ele em algumas situações. Claro. Aliás, é ela que acaba por adormecer com ele à noite, não é? Então... eu já não tenho que estar ali naquele papel de guardiã, como tu dizes. Mas acho que todas nós, como mães, temos aquele nosso ponto de saturação, de cansaço, de já não há mais para dar. Só para vocês terem noção, eu dou conta, hoje em dia, eu olho para a agenda, assim, não é? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e penso, ok, então se eu vou pedir ao Gonçalo para ir buscar o Vasco 2 vezes, ok, 2 vezes é bom, porque então eu vou buscar 3, mas eu vou pôr 5. Tipo, calma, eu faço estas contas. E quando eu peço 2 vezes, eu acho que estou a pedir demais. Mas agora vê o que é engraçado. Eu cheguei a passar por essa situação. O João agora, há coisas uns 2 dias, disse-me, eu sei que tu não queres, porque não vale a pena do ponto de vista de investimento e estarmos a ter uma segunda cadeirinha, mas eu acabei de comprar uma segunda cadeirinha, porque isto vai nos dar muito mais flexibilidade. Um pode ir levar e o outro pode ir buscar. Porque a nossa logística é quem leva é quem vai buscar, então toda a pressão sobre aquele dia. E de repente, como o cargo de gestora, como tu dizes muito bem, está fora, alguém pode ser o gestor e dizer assim, olha, eu sei que tu não querias isto, mas olha, eu tomei esta decisão, eu tomei esta decisão, está feito, está tomado e isto vai aliviar-nos, portanto, está feito. E é tão bom, porque nós aí somos a equipa. Claro, exatamente. Acho que muitas destas questões, elas são da mãe, não é? Porque é muito cultural. Esta coisa de que és mãe, então tu abarcas com toda a responsabilidade. E por um lado é fixe, ok, as mães gostam, por outro lado, a discrepância entre o nível de exaustão de um e do outro é enorme entre o pai e a mãe.
eu lembro-me, partilho convosco uma situação que brincamos agora. Só tínhamos uma filha na altura e eu dava aulas de yoga até à tarde. Era o único dia que eu me permiti, era a terça-feira, dar aulas até às 8. E, ok, aquilo por um lado adorava, porque é um amor que eu tenho, dar aulas para adultos. Por outro lado, corroía-me. Porquê? Porque ela estava sem mim. Não era que estava com o pai, era que estava sem mim. Ou melhor, que eu estava sem ela. Porque ela estava ótima. Eu é que não estava. Então ia a correr, apanhei um acidente, enfim, aquelas coisas, cheguei lá muito tarde. Cheguei a casa, estavam os dois na galhofa a tomar banho. O pai cá fora da banheira, ela dentro da banheira, o pai todo encharcado e chafurdavam ali os dois. E eu cheguei, fiquei assim um bocadinho, ok, podes ir que eu agora trato da situação. Eu mandei-o embora, eu literalmente, inconscientemente, linguagem corporal, eu mandei-o embora, eu não lhe disse, podes ir embora que eu faço isto. Eu fiz-lhe assim, entrei na casa de banho, quase com a mala, estão a ver? Só de os ouvir a divertirem-se. Quase com a mala. Entrei na casa de banho assim, esbaforida, eu assim, vá, olha, a mamãe chegou. E ele só me disse assim, espera lá, tu interrompeste o nosso momento. E eu, uau, peraí, o que é que eu fiz? Foi de tal forma inconsciente que me bateu forte, aquela bateu-me mesmo forte. Porque tu tens sempre a oportunidade de olhar para aquilo que tu acabaste de fazer e aprender com isso, é uma escolha, não é? Ou repetir o padrão, é outra escolha. Sim. E pronto, e depois eu saí, deixei-os terminar e depois tive mesmo necessidade de me sentar com eles assim, tu vês-me a fazer isto em mais algum momento? E ele disse, sim, olha, aqui. E eu, e nunca me disseste nada. E ele assim, não, eu já disse. Então eu não ouvi. Entendem? Porque nós... E isto é uma... sabem, é uma arma apontada para dentro, para o nosso coração. Porque mais tarde, com o crescimento dos nossos filhos, nós vamos sentindo que nos perdemos algures no caminho. E eu trabalho muito com mulheres, com mães, que não sabem quem elas são, sem serem a mãe de... Então aqui voltando para aquela parte do bebê, para conhecer o bebê. Como é que tu descobriste o Baby Yoga? O que é o Baby Yoga? E o que é que uma mãe pode esperar de uma sessão de Baby Yoga? Então, o Baby Yoga na minha vida surgiu, como eu vos disse há pouco, por uma dor tão grande. Eu acho que estes dons que nos aparecem, não é? Estas dores que se transformam em dom, e eu tinha uma dor muito grande, tal como tu, eu não dormia. Já não funciona bem da cabeça. Não é? Pões coisas no frigorífico quando é para deitar para o lixo, coisas do género, começas a bater mal, literalmente. E eu não dormia. Eu lembro-me do meu marido uma vez chegar ao pé de mim e eu estar assim, à espera que ela acordasse a próxima vez. Quer dizer, eu nem me permitia já deitar. Para quê? Vou-me deitar, só vou ter que me levantar daqui a X tempo. Então, eu vivia nesse registro. Disse, não, espera, isto não está certo. Eu tenho que procurar algo que consiga melhorar a minha bebé. Porque foi sempre através dela. Mas isto é importante que nós percebamos que muitas vezes nós vamos buscar a solução para os nossos bebés, a solução para os nossos filhos, quando na verdade nós temos que agir em nós. Mas eu, quando fui buscar, preciso de aprender acerca da relação entre mãe e bebé, e descobri o Baby Yoga, neste caso nos Estados Unidos, onde eu estive a estudar lá e formei-me lá, e depois é que trouxe o yoga para bebés para Portugal. Foi neste sentido que eu tenho que resolver a questão das cólicas dela. Só depois percebi, não, isto tem a ver comigo e tem a ver com a nossa relação. Então, quando eu vim para Portugal, comecei a estudar os pais portugueses, comecei a abrir aulas, nunca pensei em ter listas de espera, como há 15 anos atrás, isto não se falava, não é? Não é como agora, Baby Yoga, já toda a gente mais ou menos junta A mais B e consegue perceber. Não, o quê? Que estranho, os bebés fazem yoga e pôr os bebés naquelas posições esquisitas. Não tem nada a ver com isso. O Baby Yoga é acima de tudo e atua acima de tudo na relação. É na relação que nós queremos atuar. Eu não estou a falar em todo o Baby Yoga do mundo, porque Baby Yoga é uma marca registada pela Escola Baby Yoga Portugal e segue o método que eu desenvolvi. E quando eu formo professores é com este olhar. Quase todas as pessoas se inscrevem na formação para adquirir ferramentas. Ponto. Tal e qual como eu fui procurá-las.
tá? Mas depois quando chegam e percebem, espera lá, isto tem a ver com a minha crença interior, opa, espera lá que isto então, vou ter que me ajeitar na cadeira porque isto vou ter que ir mais fundo. Trabalhar com bebés não é depositar conteúdos. Trabalhar com bebés é atuar acima de tudo em constância em nós próprios, primeiro que tudo. E depois na relação. E se tudo correr bem, chegas ao bebé. Mas é na relação que nós devemos atuar. Então, acontece muitas coisas giríssimas em sala de aula. Claro que nós temos dinâmicas, posturas, temos brincadeiras, temos temas que são trabalhados em determinadas idades, como por exemplo a maturação dos órgãos internos para ajudar na questão das cólicas quando os bebés são muito pequeninos. Trabalhamos em parceria com o Gonçalo, que eu sei que vocês já o tiveram aqui. Ele é nosso, aliás, o Gonçalo tirou formação comigo, eram 32 mulheres mais o Gonçalo. Ok, ele no Bendito início homem. pensou, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois amou, e a partir daí nós tornámos parceiros, a Escola Baby Yoga Portugal e a Kinetic. Portanto, todos os conteúdos que nós trabalhamos estão validados por eles. E isto é muito importante, porque nós sabemos, quando fazemos determinado alongamento ao bebê, nós sabemos precisamente o que é que estamos a trabalhar ao nível do crânio, ao nível do occipital, em que áreas do cérebro isso vai ou não impactar o sono do bebê, a tranquilidade do bebê, e isso tudo não é um yoga qualquer, nem é todo o baby yoga que vocês possam experimentar. Não é, isto tem que ser dito, não é comparável. Eu sei o trabalho que fazemos com os nossos professores e isto é importante ser dito. E quando eu vejo um professor a atuar no bebê, voltamos atrás e voltamos ao primeiro módulo. E isto é um trabalho constante, porque se eu não fizer por mim, eu vou estar a dar uma aula de baby yoga como se estivesse a dar uma aula de outra coisa qualquer, a depositar conteúdos. E os pais sentem-se mais frustrados. Porquê? Isto é muito como a parentalidade consciente, como a parentalidade positiva, extraordinário. Mas tem que se dosear. Porquê? A quantidade de mães que às vezes aparecem em aula que eu não posso dizer não ao meu bebê, senão vou ser uma mamãe. Percebem? Levam as coisas para o extremo. Porquê? Porque não calibraram ao longo do caminho em si próprias. Então, recebem uma informação, não sabem bem o que é que vão fazer com aquilo. Reproduzem, nem questionam e nada. Exatamente, reproduzem. Não, espera lá, então para eu ser agora um pai de parentalidade ou de parentalidade positiva, consciente, seja o que for, um pai à maneira, uma mãe à maneira, eu tenho que seguir aquilo. Não. Sim, acho que ainda se vive um bocadinho esse excesso de permissão, não é? Quando se fala em parentalidade positiva. Pode ser mal interpretada. Como Sim, tudo, como sim, o baby sim, yoga, sim. não é? Isso, Ai não, eu estou a fazer porque, reparem, isto vê-se de tudo. No mundo do yoga vê-se de tudo, como em tudo, mas somos seres humanos. Cada um com as suas cenas, e se cada um não trata do seu lixo interno, vai reproduzir no outro. Isto não há... Isto é matemático. Se tu não tratas do teu lixo interno, tu vais depositar o teu lixo em cima do outro. E nada melhor que os teus próprios filhos. Portanto, ter filhos é um curso de desenvolvimento pessoal e é um retiro espiritual forever. Aconselhamos a todos. Pronto, o episódio fica por aqui, espero que tenham gostado. Mas é verdade, é verdade. É uma experiência incrível se tu quiseres mergulhar sobre ti próprio. Mesmo. Agora, claro que pode passar completamente ao lado e fazeres a vida reproduzindo padrões que não gostaste, mas reproduz inconscientemente. É uma escolha, ok? Então, uma aula de Baby Yoga é importante haver espaço para tudo, espaço para a relação, espaço para a aceitação, espaço para perceber o meu bebê sem ter que interferir com o seu próprio processo. Tá? E claro que temos dinâmicas, posturas, são aulas divertidas, são aulas que respeitam acima de tudo o ritmo do bebê e é de 1 para 1. Ok? Eu já tive experiências em que chamei o pai e a mãe e aquilo que nós falámos há pouco da mãe gestora, é muito difícil uma mãe entregar o seu bebê nas mãos de alguém, inclusivamente o pai. E há muitas mães que estão a dizer assim, não, eu entrego, desde que seja como eu quero. Só que esta parte a gente pensa, mas não diz. Mas numa aula vê-se. Então como é que se vê? Vê-se, lembro-me de uma experiência, era o dia do pai, tá? Então quem fazia a prática, só um é que mexe no bebê, só um é que cria relação com o bebê naquele momento. Depois em casa reproduzem, vêm noutra aula, é outro adulto, mas enquanto estamos ali aquela hora, estamos olho no olho, estamos calor com calor, ritmo de coração com ritmo de coração, tudo isto faz parte da ligação emocional. Então, andar a mudar o bebê de um para o outro não é a nossa praia. Começamos com um, terminamos com o mesmo, tá? E eu permiti que as mães assistissem.
E foi uma grande aprendizagem. Porque as mães, é muito difícil estarem ao lado e estarem simplesmente a observar, como meros observadores. Não, A contemplação dá não é? trabalho. Dá muito trabalho. E então era, Jen, não, ela não gosta aí. Não é assim, tu não costumas vir às aulas, sou eu. Olha, Ai, meu é Deus. melhor eu fazer essa postura porque tu tens uma hérnia, lembras-te? Tu tens hérnia. Vocês não imaginam, foi mesmo. Agora tem graça, na altura não teve graça nenhuma porque é uma interferência muito grande. A bebê, lembro-me de uma bebê super embevecida com o pai. Aliás, o pai até trabalhava fora, era piloto, tinha pouco tempo com a bebê, Oh. assim de 1 para 1, e aquele momento estava a ser absolutamente delicioso. E o pai não sabia as canções, porque nós cantamos sempre, a prática é sempre cantada. Isto porque ajuda muito à memorização e porque transmite também muito mais segurança, mais respeito, e nós percebemos se o bebê quer ou não quer através do ritmo que nós emanamos. E o bebê, ele não estava a cantar, não sabia as músicas, mas estava aí na melodia. E estava tudo a correr tão bem. E de repente a mãe diz assim: não, esta faço eu, por causa das tuas costas. E chuta o pai para o lado, pega na bebê. E quando pega na bebê, a bebê desata naquele choro que toda a gente conhece, que é um choro que vai desde... portanto, ela estava numa zona receptiva, digamos assim, e entra em subestimulação. Portanto, vai de um ponto para o outro em milésimos de segundo. E foi muito difícil. Foi muito difícil acalmar a bebê. Isto, reparem, a mãe não fez nada de mal, a mãe só queria estar com a sua bebê, mas é este espaço que eu vos estou aqui a trazer de respeito. Espaço entre bebê e pai, espaço entre mãe e bebê, espaço entre os três. E se nós conseguirmos olhar para a nossa própria família com mais espaço, nós estamos a criar, acredito eu, seres humanos, não é? Cada um da sua forma, com uma maior noção do que é o merecimento, do que é O o meu respeito. valor, o respeito, o meu espaço, o meu limite, o meu não, o meu sim. Tudo o que nós queremos, mais tarde, na adolescência, que os nossos filhos nos mostrem, como é o Sim. caso da minha filha agora com 16 anos. E quando é que eles podem começar a fazer baby yoga? Sim, então, depende muito da relação, mais uma vez. Muitas vezes, nas aulas, os pais dizem: mas eu quero começar, ok, que idade é que tem o bebê? Tem 3 semanas. Epá, ele está ainda muito recolhido, ele precisa do vosso ambiente, nós às vezes precisamos dizer isto. Mas também chega ali um ponto que precisamos de perceber quem é que precisa de vir às aulas. E geralmente não são os bebés, são os pais, é a mãe que se sente sozinha, é a mãe que se sente cheia de dúvidas, é a mãe que está cheia de medos, é a mãe que emprenha pelos ouvidos com o que pode, o que não pode, o que os outros dizem, que já se esqueceu, que a sua intuição é a certa. Então às vezes já deixámos, por exemplo, mães virem a aulas com 4 semanas o bebê, embora nós só começamos às 6 semanas, idealmente aos 2 meses, mas porque a mãe precisava. Para ser esse colo para essa mãe. O bebê não saiu do colo da mãe, mas a mãe estava ali, fica, e esta comunidade, este sentido de comunidade que se consegue numa aula, nós perdemos muito nas cidades e hoje em dia, não é? E propriamente os nossos pais por vezes não são a nossa comunidade, não é? É alguém inclusivamente com quem nós temos muito perdão a lidar e muita coisa a aprender na relação também. Então as aulas trazem este sentido de comunidade, onde não há julgamento, tu tens a tua experiência, eu tenho a minha. Sim, de género, sim, o pediatra disse para introduzir os sólidos. Olha, engraçado. A minha pediatra disse para introduzir os líquidos primeiro. Olha, e aqui ampliamos perspectivas. Não há uma forma de pensar. Não é? Que é tão bom. Então, o que é melhor para ti? O que é que foi melhor para... ele nem gostou de introduzir os sólidos. Olha, se calhar vou experimentar. E isto ajuda as mães a calibrarem a sua intuição. E isto é importante. E o seu instinto, que são duas coisas diferentes, intuição e instinto. E o que é que acontece? Somos mães cada vez mais tarde. Não é? Há uma certa tendência para mulheres são mães pela primeira vez aos 35, 36 anos. Não há mais bebês na família. Então há realmente aqui um grande espaço onde se instalou dúvidas, medos e tudo por aí Crenças. fora. Crenças limitadoras, enfim. Quando chega a tua vez, tu tens toda uma bagagem lá atrás com que tens que lidar. Então estas aulas são, especialmente a do Baby Yoga nível 1, não é? Em que os bebés começam aos 2 meses, é tão maravilhoso ver como elas se apoiam, como elas dizem, ok, nunca tinha pensado nisso, isto valoro, eu nunca tinha pensado nisso. E olhar para o bebê e dizer, pois, se calhar é isso que ele me está a dizer.
isto é mágico, Assim. mais do que qualquer postura que Exato. possamos fazer para E aliviar uma cólica. E dá margem, obviamente, para a pessoa chegar a casa e ter outra segurança e Sim, partilhar outra perspectiva com o pai. sem E estar dúvida. disponível para ouvir o bebê, para observar o bebê, não é? Exatamente, Numa altura em exatamente. que é tão difícil interpretar aquela linguagem que é o choro e que mexe, lá está, com o nosso choro interior também, muitas vezes. Então, e este livro maravilhoso conta-nos Sim, tudo. este livro Porque é uma maravilhoso. compilação de várias coisas, não é? Isto é uma mensagem para as mulheres, para as mães. Uhum. Tem também aqui uma parte em que fala como os nossos filhos são mestres e que nos mostram tantas luzes que, se nós quisermos olhar para elas, que nos revelam tanto acerca de nós. E este livro, na verdade, ele surgiu já. Eu acredito que eu comecei a escrevê-lo quando fui mãe, basicamente. Portanto, aqui é quase um resumo de 16 anos de experiências. Mas ao trabalhar com o Baby Yoga e ter mães que muitas vezes não contavam a ninguém, a não ser ali naquele grupo, as suas dores mais profundas, fez-me acreditar que eu precisava de escrever este livro. Porque uma das grandes dores, que é quase transversal a quase todas as mulheres, é que eu nunca consigo ser a mãe que supostamente deveria ser. E temos que acabar com isto. Temos que acabar com isto. Porque entre este pensamento que se torna num sentimento, que se torna numa emoção, eu nunca me vou realizar na maternidade. Porque eu nunca sou boa o suficiente. Eu quero ser sempre alguma coisa que eu não sou. Falta-me sempre alguma coisa. E isto é a mensagem que este livro traz. Para já, és a mãe que o teu filho precisa. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Das maiores experiências que eu tive, mesmo nas aulas de Baby Yoga, foi cuidar de uma mãe que era professora de yoga há muitos anos, que foi mãe aos 36 ou 37 anos pela primeira vez, e achava que o seu filho ia ser um pequeno Buda. E não lhe saiu um pequeno Buda. Saiu-lhe um bebê normal, ok? Que chorava. E ela não sabia lidar com o choro do filho, porque pensava que ele vinha a fazer Om durante o dia inteiro. Tá? Então, és a mãe que o teu filho precisa. E as aulas de Baby Yoga serviram para eles fortalecerem a relação. E o ela sentir que tinha tudo para trabalhar em si, para acolher o choro, não era para parar o choro. É para acolher o choro. Eu tenho que acolher o choro. Sim, nós temos que acolher o choro. Sabes? Então, se este livro conseguir cair no colo das mães e que as mães terminem sentindo que são a mãe que precisam de ser, sempre com espaço para melhorar, mas são a mãe que naquele momento precisam de ser, o livro cumpriu a sua missão. O livro cumpre a missão, eu diria, muito antes sequer de podermos vir a pensar em pré-conceição, porque tem, quando me ofereceste o livro, eu faço uma coisa horrível, que eu folhei o livro todo, eu leio as últimas páginas e depois é que começo. E foi logo cativante, numa série de frases, impacta mesmo. Inevitavelmente tu levas aquilo contigo, fica memorando. E eu acho que as coisas chegam até nós no momento que devem. E obviamente eu estava numa fase em que eu tinha que lá estar a ir buscar não a mãe, mas a Filipa, a mulher, não é? E foi muito importante conseguir perceber que não há perfeição, que está tudo certo, mas também que há espaço para a mudança, que há liberdade, claro, que não há julgamento e que as dores de uma muitas vezes são as dores da outra. Não é que isso a uma determinada altura nós não tenhamos essa noção, mas às vezes ouvirmos isso de outra pessoa às vezes é só aquele baque do calma. Ok, está aqui escrito, não é só comigo. Agora a informação é para mim, não é? Quase que agora a informação é para mim, não sou eu que estou a devolvê-la. Então acho que este livro é para todas as mulheres, de todas as idades. E se algum homem, inclusive, quiser fazer este mergulho, eu acho que também vai ter muito a aprender. Mas não seja para entender quem é que tem ao seu lado ou quem é que pode vir a ter ao seu lado e como acolher. Isso é mesmo muito bonito. E sabes que há homens que me perguntam, mas porquê é que você escreve só para mulheres? Ainda esta semana tinha um homem que disse assim, mas eu posso fazer as Manhãs in Love, que é um programa que eu tenho. E assim, eu falo muitas vezes em útero, e ele assim, não faz mal, eu finjo que tenho um útero. Tão querido. Não, e depois ele disse-me assim, eu vim de um útero. Assim, é verdade, é verdade. Pronto, já é assim uma capacidade de visão mais à frente, digamos assim, no sentido global do homem e mulher e que todos nós viemos de um útero, não é? É verdade.
Mas também já tive testemunhos de pais, de pais que estão separados, em que foi o pai que comprou, que leu e que ofereceu À mãe do seu filho. à mãe do seu filho. E isto é Uau. tão belo. É mesmo. tão belo. Porque, na verdade, se substituirmos a palavra aqui mãe por pai, está tudo certo. Uhum. Só que as mães ainda precisam de ouvir mãe para olharem. Sim, sim, sim. Entendem? Sim, sim. Então, quando me dizem, mas porquê é que não escreves mais no geral? Porque as mães precisam de ser contigo chamadas. que eu estou a contigo falar. que eu estou. Sim, sim. Exatamente. O pai é Sim. capaz de ler entre linhas, não é? A mãe Uhum. precisa que a É, comunicação seja E por literal. isso daí estes textos, vocês virem, não são muito longos, eles não são grandes capítulos, não têm explicações científicas. Não, Uhum. tem que ser uma coisa que a mãe diga, ai, ela está a falar de mim, ou como às vezes me dizem assim, você entrou em minha casa, você anda a espiar-me. Eu disse, não, Não, foi só é aquilo tudo a que mesma eu- coisa, Exato. exatamente. Porque é isto, é nós nos sentirmos tão acompanhadas. Sabes que rapidamente eu sinto que este livro é uma mão que eu preciso, ou um colo que eu preciso. E as mães precisam de colo? Claro que precisam. Eu e a Catarina escolhemos uma passagem. Sim. Vou-te pedir. Ai, obrigada. Portanto, esta é aquela parte que vocês vão fazer assim, check. 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 Eu não vou ler tudo, mas para quem tiver este livro, página 54. Todas as mães trocam os nomes dos filhos. Dependendo do seu cansaço, pode acontecer várias vezes por dia. Por vezes até trocam o nome dos filhos com o nome dos animais de estimação. Está tudo bem, não tens nenhum problema. As mães esquecem-se de várias coisas, de datas de reuniões da escola, do arroz ao lume, dos óculos por aí e das chaves do carro, sabe-se lá onde. Muitas vezes até se esquecem delas próprias. Agora vou andar um bocadinho mais para a frente. As mães falham e sentem-se mal com isso. Muitas vezes são um pouco gentis para si próprias e ficam a matutar no assunto. Está tudo bem, não tens problema nenhum. As mães choram, por dentro e por fora, de alegria e tristeza, de medo e até de coragem. As mães choram por tudo, mas nunca por nada. Está tudo bem, não tens nenhum problema. Às vezes precisamos que alguém nos diga a coisa mais básica do mundo, que está tudo bem, não tens nenhum problema. Então tu lanças um suspiro, respiras fundo e sentes que não estás sozinha. Somos muitas mais. E aquilo que parecia gigante fica bem pequenino. É quase como se esta frase pudesse resumir uma mitox. Sabes? Somos muitas mais. Sim, somos mesmo. muitas mais. E somos tão iguais. São, mesmo, somos. Acho que das coisas que mais ouvimos e que têm um grande impacto é ouvirmos o feedback das pessoas dizerem ai, vocês são aquelas amigas com quem eu não consigo falar, ou as pessoas em meu redor não entendem, Certo. ou vocês dizem exatamente aquelas que eram as minhas dúvidas e agora eu vejo que é possível. Sabem, tudo é possível, não há a direita que está certa, não é a esquerda que está certa. São só as infinitas possibilidades. E o teu livro vai mostrar isso. É mesmo Mas olhar para dentro. É olhar para dentro. Mas há a tribo certa. E vocês são a tribo certa das mães que se sentem bem convosco. Não é? E isto é muito importante. Às vezes nós queremos sentir bem num determinado ambiente que não é a nossa tribo. Então, se eu, por exemplo, imaginem, isto nas aulas é muito importante, Baby Yoga, se eu amamento a minha filha e eu estou num ambiente onde toda a gente diz, não, ela já tem 1 ano e meio, já não devia mamar, Ana, vai ser muito difícil para mim me sentir feliz ali. E às vezes esse ambiente é a nossa família. Então há que escolher os momentos em que eu quero estar ali e os momentos onde eu me vou fortalecer junto da tribo certa. Então, a vossa tribo, Mami Talks, é a tribo certa para as mães que se querem fortalecer neste ambiente, nesta conexão, neste amor. Obrigada e acima de tudo, obrigada por teres vindo até esta tribo trazer todas estas informações. Eu também sou dessa tribo. Eu sinto-me bem aqui, muito bem. Estás em casa, estás num sítio seguro. É isso mesmo. Obrigada, Sandra. Obrigada a vocês Obrigada. pelo convite. Vou Muito só grata. dizer que ainda não dissemos em voz alta. O livro da Sandra chama-se Escuta a Tua Voz. Podem procurar Sandra Matos. É muito bonito. Obrigada mesmo. Obrigada. Fiquei de rendida coração. e estou cheia de vontade de fazer formação. Mesmo. Eu tipo, eu preciso ir aprender. Boa, Preciso ir vamos. aprender, de relembrar, sim. Fiquei mesmo Boa, rendida. vamos. A Obrigada. próxima é em Lisboa. Boa, vamos deixar o Obrigada. link para vocês também acederem a toda essa informação. Continuação de uma boa semana e fiquem ligados. Até ao próximo episódio. Obrigada.